Genizá. Genizá é um tipo de arquivo, um arquivo morto, por assim dizer. Genizá é o lugar onde depositamos artigos sagrados que estão fora de uso. Ou seja, nós temos artigos sagrados, objetos de mitzvah, por exemplo, os pergaminhos sagrados sobre os quais foram escritos um Sefer Torah, ou um Tfilin, ou uma mezuzá. Então isso são objetos sagrados. E se diz que até a santidade paira sobre eles mesmo antes deles terem sido utilizados, quando já foram encomendados para essa finalidade e produzidos, mais ainda quando foram utilizados, então se tornam um objeto sagrado de mitzvah. Mas depois, se por qualquer motivo ficaram inválidos, como nós falamos, letras se apagaram, letras se juntaram de forma irremediável, que não dá para retificar, o sofer, o escriba, não pode consertar. Então, esses objetos, a santidade presente neles é perene, é eterna, por isso eles não podem ser jogados fora, mesmo quando eles já não estão aptos para o uso, estão fora de uso, sem a possibilidade de se continuar cumprindo a mitzvah com eles, não se pode simplesmente jogá-los no lixo, etc., porque se fala que eles continuam sendo objetos sagrados, por isso eles devem ser depositados na genizá, numa genizá, num tipo de arquivo morto, como nós dissemos. Então, em geral, muitas sinagogas, elas tinham uma caixa especial para genizá, para as pessoas depositarem lá objetos sagrados que saíram de uso. Mais do que isso, às vezes são até livros impressos. A pessoa tinha um sidur, um livro de reza, um chumash, um livro de Bíblia, que de tanto usar e utilizar, graças a Deus, as páginas já começaram a soltar e rasgar e etc. Então a pessoa simplesmente não vai jogar esse livro fora, porque mesmo que ele está fora de uso, mesmo que ele já está velho, rasgado, amassado, o que for, ele contém termos sagrados. Então tudo isso é depositado numa genizá. Em algumas cidades ou centros judaicos maiores existem até containers para se depositar genizá, uma vez que a população judaica é grande e se utiliza de vários objetos sagrados, ou livros, etc. Então, isso, para não ser jogado fora, é depositado na genizá, e da genizá, eventualmente, isso é levado para ser enterrado no cemitério. Ou seja, esses objetos sagrados, como nós falamos, o pergaminho, que já serviu de uma das folhas do Sefer Torah, às vezes um Sefer Torah até inteiro, Deus nos livre, às vezes acontece um incêndio ou se queima o Sefer Torah, ele não está mais apto para o uso, mas ele tem que ser devidamente cuidado, então ele é depositado na genizá, nesse chamado arquivo morto, ele fica arquivado até ser enterrado, assim como se enterra os corpos, não é? Há no cemitério um local especial para enterrar objetos sagrados que saíram de uso. Então isso seria o conceito de genizá. É interessante e curioso também notar que, como daí vinha o costume que mesmo livros judaicos, ou livros sagrados, livros de estudo, não se joga fora. E nós sabemos que, infelizmente, em muitas comunidades houve movimentos migratórios, isso muitas vezes não por opção, mas por falta de opção. Às vezes os judeus foram expulsos, comunidades foram banidas do local que viviam. Então aconteceu que muitas vezes os livros sagrados, livros de estudo, livros impressos, eram deixados nas sinagogas, nessas genizot. Assim, a famosa uma genizá do Cairo, outras genizot, mas que tinham centenas, milhares de livros. E, na verdade, depois de muitos séculos, às vezes se encontrou livros antigos que já tinham se perdido do conhecimento, nem se sabia da existência desses livros, que eram livros raros, se encontrou séculos depois naquelas genizot, naqueles arquivos mortos que permaneceram em algumas sinagogas. Então muitas vezes tesouros, que em alguns casos foram parar em museus, mas em outros em bibliotecas judaicas, etc., e que até viraram fontes de referência, eles eram encontrados nessa genizá, daí dado em
em virtude desse cuidado que nós temos de arquivar de uma forma especial, cuidadosa, carinhosa, tudo aquilo que foi objeto de Kedushá, de santidade, objeto de leitura da Torá e etc., mesmo quando isso já, em termos materiais, se deteriorou ou está inapto para o uso, mas, como nós dissemos, isso não é jogado fora, mas é tratado com cuidado especial, depositado primeiramente na Gnizá, nesse arquivo morto, para eventualmente depois ser enterrado no cemitério judaico.